Já estou gravando. Eu tinha pedido para que vocês respondessem na que seria a segunda live da semana passada, do texto para saber mais. O que se pode concluir a respeito do Brasil dos anos 40 com base na censura da peça Anjo Negro? E aí, o que você colocou? Professor, eu não respondi porque eu não participei da sua aula da semana passada e eu não tive tempo de assistir. Ah, tranquilo. Então, eu peço por gentileza que você dê uma lida nesse textinho e coloque o que você achou, a sua impressão. Por que você acha que a peça foi censurada, beleza? Ok, Eu peço que você coloque na página 207, por favor. ok. Já acelerei porque o conteúdo da prova foi postado e vai cair até as eleições de 1950. Então, hoje é a última aula antes de iniciarmos a semana de prova. Beleza? Aham. Vai cair. Professor, Sim, pode. a nossa nota vai ser as trabalhos que a Lourdes deu antes e a nota dessa prova, né? Isso, isso. Tá Vai bom. ser. E claro, a participação, né? No caso do terceiro ano, como eu vejo que você, Murilo, participam de todas as aulas, o Alan, da grande maioria, aí a gente também leva em consideração o dia a dia, né? Que o aluno tem que ser avaliado pelo bimestre também. De repente, Aham. ele vai bem no bimestre inteiro, participa das aulas, interage, faz as atividades, e na prova vai mal, de repente ele acordou mal naquele dia, acordou doente, teve problema familiar, enfim, aconteceu alguma série de coisas que num dia ele foi mal. Aí ele pega a prova, olha, puxa, errei essa questão, não era assim, caramba. Então pode ficar cegado que vai ser os trabalhos da Lourdes, a prova e também a participação de vocês que eu sempre levo em consideração para aumentar a nota. A não ser que o aluno na aula presencial ele grita, xinga, atrapalha a aula, não faça nada, como não existe na aquarela, enfim. Mas se houvesse isso aí, sim, a gente tiraria ponto. Uhum, Entendeu? entendi, obrigada. Nada. Página 207. O segundo governo Vargas, que ele vai vencer as eleições de 1950 e assume pela segunda vez. Ao assumir a presidência em janeiro de 51, Vargas procurou contentar as diferentes forças envolvidas na cena política. Mas, para o Ministério da Guerra, posto estratégico, Getúlio escolheu um militar da ala nacionalista do Exército, o general Estilac Leal. No poder, Vargas se manteve fiel à sua promessa de campanha, defendendo a intervenção do Estado na economia. Seu governo investiu pesado no sistema de energia, de transportes, de portos e na fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento. Hoje esse banco existe também com o nome, só que acentuou o S, é Banco Nacional de Desenvolvimento, mas existe também, destinado a conceder créditos à indústria brasileira, ou seja, esse banco empresta dinheiro para indústrias, para empresários, eles pegam, compram maquinário, pagam funcionário, mantém a fábrica iniciando, pagando os primeiros salários, depois a fábrica banca sozinha os salários dos funcionários com lucro e vai pagando de volta para o governo esse dinheiro que foi emprestado para poder iniciar a sua construção, enfim, iniciar as suas atividades e assim gera emprego e desenvolvimento. Além disso, passou a defender o monopólio estatal do petróleo, liderando uma campanha nacional iniciada anteriormente que tinha o slogan: "O petróleo é nosso". Em dezembro de 51, Vargas encaminhou ao Congresso um projeto de lei que propunha a fundação de uma companhia brasileira de petróleo e previa monopólio estatal do setor, o que acirrou os debates entre nacionalistas e liberais. Nacionalistas dizendo, não, ninguém quer explorar petróleo, vamos explorar, porque se a gente explorar petróleo, a gente vai pegar o lucro, reinvestir em saúde, segurança, educação, e todo mundo vai ganhar. E não vai vir estrangeiro pegar petróleo, vende aqui pra gente, pega o lucro e vai para fora. E os liberais não, os liberais falam, não, deixa todo mundo poder explorar e comercializar o petróleo, porque se tem uma empresa americana, uma italiana, uma brasileira disputando, explorando, com a concorrência o preço vai baixar, que uma vai querer vender mais barato que a outra, algo de melhor qualidade, e aí ficou nesse embate ideológico. A campanha O Petróleo é Nosso foi vitoriosa e em 3 de outubro de 53, Vargas sancionou a lei criando a Petrobras,
empresa estatal que monopolizava a extração, o refino e o transporte marítimo do petróleo brasileiro. Levando adiante o seu nacionalismo, o presidente propôs, naquele mesmo ano, a Lei de Lucros Extraordinários, que limitava a remessa de lucros das empresas estrangeiras no Brasil. Dessa vez, no entanto, a oposição liderada pela UDN conseguiu barrar a lei no Congresso, ou seja, Vargas queria limitar, falar, não, as empresas estrangeiras só podem mandar esse valor para fora, o resto tem que ficar no país para poder gerar desenvolvimento, emprego, renda. E os liberais, não, deixa as empresas mandar 100% do dinheiro para fora, porque se não fizer isso, as empresas vão tirar as fábricas daqui e vão colocar em outro lugar. E assim as fomenta para novas fábricas vir para cá, já que não vamos mexer no lucro deles. E nesse embate, Vargas perdeu. Os liberais conseguiram vencer, lutando pela liberdade dos empresários fazerem o que quiserem com os lucros. Trabalhismo, inflação e greve. Durante seu segundo governo, Vargas continuou adotando o trabalhismo, seja promovendo encontros pessoais com os trabalhadores em grandes comícios, seja dirigindo-se a eles pela rádio com intimidade e frequência. E em seus discursos prometia ampliar os benefícios da legislação trabalhista aprovada em seu governo anterior. Mas, na área econômica, seu governo enfrentava um problema sério. Já há algum tempo, os salários não eram reajustados e não acompanhavam a alta dos preços dos alimentos e dos aluguéis. Observe o gráfico. E aí temos aqui, Brasil, variação anual da inflação, ou seja, quanto que cada coisa subiu de um ano para outro. Se o arroz custava R$ 10, a inflação foi de 10%, no ano seguinte estava R$ 11. Se foi de 50, no outro ano estava 15, pacote 5 quilos, mas só para dar um exemplo. Em 47, a inflação foi de 2,7%. Em 48, 8,3%. Em 49, as coisas aumentaram 12%. Em 50, 12%. Em 51, 11%. Em 52, 12%. E em 53, 20%. E Vargas assume lá em 1950. Ou seja, quando ele assume, a inflação estava começando a subir. No primeiro ano de mandato dele, que foi em 51, 11%. No segundo, 12%. E no terceiro ano, 20% as coisas aumentaram. 20% é muita coisa. Claro, se eu pegar um pacote de bolacha, que é baratinho, é pequeno, mas aí você pega uma conta de luz, um aluguel, o mercado, que é 20% do arroz, do feijão, da mistura, do macarrão, e da fralda, do leite. Aí quando vai ver, tudo aumenta demais. Aí aumenta a compra em 20%, o salário não aumenta, aí o seu poder de compra diminui. O que se você gastava, vamos supor, vai 1.200 cruzados, você fazer uma compra cheia, essa compra vai ser 1.600 agora, e você com os 1.200 vai comprar menos coisas, menos comida, menos vestuário, e cada local deixa de vender, vai demitir, etc. E vira uma bola de neve, um ciclo sem fim. E aí, o que o gráfico mostra? Aí vocês vão ler, tá bem simples. Eu vou pedir para que vocês façam no que seria a segunda aula. Qual é o efeito da inflação sobre a vida dos salariados? É isso que eu acabei de comentar. Isso aqui está bem facinho. O gráfico mostra a variação anual da inflação de 47 a 53. E o que é o efeito? É a diminuição do poder de compra. Diminui o poder de compra. Se você, com aquele teu salário, você fazer uma compra de mês, tinha dinheiro para guardar, para depois comprar tênis, roupa, poder comprar, se divertir, etc., você não vai ter mais. O que você ganha não vai ser suficiente para bancar tudo isso, porque as coisas aumentaram e o teu salário não aumentou. Bom dia, Murilo, seja bem-vindo. Oi, professor, bom dia. Eu Bom tava dia. tentando entrar e só que não tava carregando. Aconteceu mesmo. Antes da Rafaela entrar, você pediu para entrar, estava carregando e não estava entrando. Não sei se foi minha Eu internet que fiquei esperando uns 5 minutos, só que não saía de uma tela preta. estava carregando. Não sei se é a minha internet ou a sua. Minha internet é bem ruizinha. A gente está trabalhando na página 207, um gráfico, variação anual da inflação. E aí, o que o gráfico mostra? A inflação anual do Brasil de 47 a 53. E o que acarreta na vida dos assalariados? Diminuição do poder de compra, com isso vai reduzir o que ele gastava, ele vai passar a comprar menos comida, vai se divertir menos, vai usar
comprar menos tênis, menos roupas, ir menos aos cinemas, usar o dinheiro menos para entretenimento, mais para o básico ainda vai cortando ainda, sim, e ele vai te tirando tudo que puder tirar, diminui a sua qualidade de vida. E nesses locais que o trabalhador consumia, ele e outros trabalhadores, vão fechar, vão demitir funcionários, esses funcionários não vão ter mais o ganha-pão. Quando for ver, milhões e milhões de pessoas estão desempregadas. Beleza? Virando a página, por gentileza. 208. Reagindo à alta do custo de vida, claro, você ganhava um salário, você comprava isso. Aí as coisas aumentaram. E o teu salário permanece isso, você vai questionar, você vai ficar bravo, você vai protestar. Trabalhadores de várias partes do país realizaram protestos, saques a armazéns e greves. Em São Paulo, no início de 53, em 53 a gente viu que a inflação estava em 20%. Não bastava estar em 20, no ano anterior 12 e 11. Vamos supor, um saco de arroz 10 reais, 11. Aí depois 13 e pouquinho. Aí depois 16. Ou seja, aumentou demais. Aí você pega tudo aumentando nesse patamar. É muita coisa em um período tão curto. Em 53 ocorreu uma série de paralisações envolvendo tecelões, marceneiros e gráficos, conhecida como Greve dos 300 mil. Em junho do mesmo ano, explodia no Rio de Janeiro, em Santos e em Belém, no Pará, a greve dos marítimos, da qual participaram também milhares de trabalhadores. Para contornar a situação, Vargas nomeou o líder do PTB, João Goulart, ele que viria a ser o presidente do país logo em seguida, sendo vice de Jânio e assumindo, para o Ministério do Trabalho. Jango, nome pelo qual era conhecido, negociou com os grevistas aumento de 32% e eles voltaram ao trabalho. A habilidade de Jango na condução das greves, sua proximidade com os trabalhadores e sua promessa de aumentar o salário mínimo em 100% desagradaram profundamente a UDN e os militares aliados a ela. Eles, então, passaram a exigir a demissão de Goulart, acusando-os de ser simpático aos comunistas e de se aproximar demais da massa trabalhadora, entre aspas. Porque de fato não sabe se quem ele se aproximou foi quem disse representar o trabalhador ou se foi foram de fato os trabalhadores. Em fevereiro de 54, Jango se demitiu do ministério, mas deixou nas mãos de Vargas o decreto que reajustava o salário mínimo. Em 1º de maio, em um discurso marcante, Vargas autorizou o aumento de 100% no salário mínimo, o que decontada a inflação, representava um aumento real de 54%, ou seja, o salário aumentou 100%, mas se for considerar tudo que aumentou nos últimos 3 anos, o poder de compra só aumentou 50%, porque aqui era o salário do trabalhador, as coisas aumentaram 100% praticamente, e a salário teve que aumentar muito mais para poder compensar essa perda. Se você gastava R$ 1.000 no mercado, a tua compra já era 1.500 que você tinha que cortar. Então, considerando a inflação, tudo que aumentou de um ano para outro, mesmo tendo dobrado o salário, o poder de compra só aumentou em 54%. E João Goulart, o Jango, viria a ser presidente do país, sendo vice de Jânio Quadros, ele renuncia, ele assume e é deposto. Beleza? A campanha contra Getúlio. O povo estava meio bravo, apesar de ter aumentado a inflação do salário, a inflação estava grande, muita gente descontente, militares, liberais, porque não concordavam com as ideias de Getúlio, aí os liberais vendo tudo que o país estava enfrentando, inflação, crise, protesto, etc., o negócio estava feio para ele. Diante desse aumento real e significativo do salário mínimo, a UDN de Carlos Lacerda e seus aliados no Exército, Carlos Lacerda era um jornalista, também político, e na grande imprensa, intensificaram a campanha contra Vargas. 2 desses jornais, o Estado de São Paulo e o Globo Rio de Janeiro, faziam coro com outro jornal radicalmente antigetulista, a Tribuna da Imprensa, de propriedade de Carlos Lacerda. Na imprensa, só o jornal Última Hora, de Samuel Weiner, defendia Vargas e o seu governo. Ou seja, era uma imprensa abertamente contra o governo, faziam campanha, militância contra o presidente, só um que o apoiava. Hoje a gente não é muito diferente, assim, mas complicado é fingir
um isentismo, sendo que você tem lá, tem até jornalista que fala, a gente virou no estado tal, mas enfim, faz parte. Nesse clima de tensão crescente, ocorreu um fato relevante. Em 5 de agosto de 54, Carlos Lacerda foi vítima de um atentado do qual saiu levemente ferido, mas o seu segurança, o Major Rubens Vaz, da Aeronáutica, acabou morrendo. O episódio ficou conhecido como o atentado da Rua Toneleiros. Lacerda passou então a exigir que as Forças Armadas investigassem o atentado. A Aeronáutica autorizou então a abertura de inquérito policial militar na base aérea do Galeão para investigar o ocorrido. Pelo poder que teve, esse IPM ficou conhecido como República do Galeão, ou seja, como se fosse uma outra república, um outro país que estava investigando o presidente da República. Em poucos dias de investigação, o IPM concluiu que Gregório Fortunado, chefe de segurança e homem de confiança de Vargas, era o mandante do crime, ou seja, eles comprovaram que quem mandou, de fato, promover esse ataque era o chefe de segurança e homem de confiança de Getúlio Vargas. Aí, por que o homem de confiança de Getúlio Vargas, que era chefe de segurança, tentou matar um oposicionista, o cara da imprensa que criticava o Getúlio Vargas? E o povo se questionou nesse sentido. E aqui a gente tem uma imagem. O jornalista Carlos Lacerda gravando uma entrevista após o atentado da Rua dos Toneleiros, no Rio de Janeiro, em 1954. Lacerda moveu uma oposição implacável a Getúlio Vargas. Com sua oratória eloquente e insinuante, acusava Vargas de ser o patriarca do roubo, o general-geral da corrupção. Esse seu discurso atraía alguns oficiais das Forças Armadas favoráveis a soluções golpistas, ou seja, patente alta, militares que detinham poder, pensavam, pô, acho que vale a pena dar um golpe para tirar esse cara, que segundo Carlos Lacerda era o patriarca do roubo, gerente-geral da corrupção. A partir daí, Lacerda passou a defender o golpe militar, dizendo que era a única forma de pôr fim ao mar de lama que envolvia o Palácio Presidencial. No dia 22 de agosto de 54, oficiais da Aeronáutica exigiram, por meio de um manifesto, a renúncia de Vargas, e no dia seguinte foram seguidos por 27 generais do Exército. A grande imprensa dava visibilidade e reverberava a crise, ou seja, a grande imprensa vinculava, falava, nossa, os generais, os militares, a marinha, tá todo mundo questionando, o presidente tem que renunciar, tanto que, não sei se aqui no livro vai comentar, mas Café Filho, que era o vice de Vargas, também falava, renuncia, eu fico aqui, depois você volta numa outra eleição, quando acalmar os ânimos, você foi presidente, saiu, voltou, eleito, renuncia, e o Vargas não renunciou, tanto que a gente sabe que ele disse que preferia só sair da presidência morto, ele acabou vindo a se matar. A grande imprensa dava visibilidade e reverberava a crise. Como inimigos poderosos e sem apoio na área militar, Vargas deu a última cartada: sair da vida para entrar para a história. Na madrugada de 24 de agosto de 54, ele se recolheu aos seus aposentos e disparou um tiro no coração. Naquele mesmo dia, as emissoras de rádio de todo o país transmitiam a carta deixada por Vargas. E aí temos uma imagem. A leitura da carta de Getúlio Vargas pela rádio causou um misto de dor e revolta por todo o país. Uma multidão enfurecida invadiu e depredou prédios, redações de jornais da oposição, atacou e apedrejou as embaixadas dos Estados Unidos. Carlos Lacerda teve que fugir do Brasil e o golpe que estava sendo articulado para depor Vargas foi sustado. Na fotografia, populares tombaram veículos do jornal oposicionista O Globo no Distrito Federal, que na época não era em Brasília, era no Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 54. Ou seja, os militares estão falando, mano, vamos dar golpe, fazendo manifesto para o cara renunciar e etc. E o Getúlio, com medo que ele fosse deposto, que os militares fossem lá, invadissem ou tirassem do poder, ele deu um tiro na esperança de que o populismo dele, a carisma dele, promovesse uma revolta popular.
E aí, quando o Getúlio se mata, o povo pensa, nossa, olha o que a gente fez. Olha o que a imprensa fez, cobrando dele. Ele não aguentou a pressão, ele tirou a vida. E ele passa a ser visto como vítima. E quem o acusava, o criticava, passa a ser visto como vilão. Ó, você foi responsável pela morte do Getúlio, por ele não ter aguentado, por ele ter se matado. Coitado dele, não aguentou, se matou. E aí, Carlos Lacerda, que tinha sofrido atentado a mando do chefe de segurança Getúlio Vargas, teve que fugir, porque Getúlio, de fato, acabou virando o mocinho da história para o povo. E ele disse, saiu da política para entrar para a história. E mesmo que ele tivesse sido deposto, renunciado, ou perdesse as eleições, ele já também teria entrado para a história por tudo o que ele fez. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não. Não, professor. Beleza. Agradeço por enquanto. Tem aqui um textinho, a última cartada. Esse textinho, junto com a lição que eu tinha passado, vou pedir para que vocês façam, né? No que seria a próxima live, por gentileza. Leia o texto a seguir com atenção. A última cartada. O segundo governo Vargas, de 50 a 54, não transcorreu em clima de normalidade, tranquilidade, tendo o presidente sofrido sistematicamente a oposição da maioria da imprensa e de grande parte de setores políticos e militares. Mas, em agosto de 54, uma grave crise se instalara com o atentado ao jornalista Carlos Lacerda, desencadeando um impasse de graves proporções, onde se opunha um presidente eleito, gozando ainda de grande popularidade, e uma ferrenha e aguda oposição civil e militar que acusava o governo, especificamente o próprio Vargas, de estar envolvido em um mar de lama, entre aspas. Tudo isso é bom lembrar, tendo como cenário a Guerra Fria, que alimentava o medo aos comunistas e também aos sindicalistas. A tensão chegou a tal ponto que a renúncia do presidente foi pedida, ficando claro que, se ele não se afastasse, seria deposto mais uma vez, como ocorreu na primeira vez que ele foi presidente. Foi nessas circunstâncias que Vargas se matou, num derradeiro golpe político que visava reverter uma situação que vinha beneficiando os antigetulistas, porque de fato o chefe de segurança dele mandou matar Carlos Lacerda, o jornalista. E aí, pô, a imprensa estava criticando demais. Ele se mata e ele passa a ser visto como mocinho da história, que foi morto por causa da imprensa, a vilã que o fez se matar. Lançando sobre eles seu cadáver, Getúlio, como escreveu na Carta Testamento, oferecia seu corpo em defesa do povo e da pátria, saindo da vida para entrar para a história. Nunca se saberá o que teria acontecido no Brasil caso Vargas não tivesse se matado. Se ele teria sido deposto, se ele teria ficado até 55, se ele teria vencido outras eleições, se ele teria tido um golpe, se o Café Filho, vice dele, que sugeriu a renúncia, teria dado um golpe, enfim. A gente nunca vai saber. Mas é certo que sua morte transformou o equilíbrio das forças vigentes, bloqueando o golpe que se armava e possibilitando a manutenção da legalidade constitucional, como a realização de eleições para presidente, em que se saiu vitorioso Juscelino Kubitschek. Importa, assim, ressaltar o sucesso imediato do suicídio para a manutenção da democracia no Brasil. Ou seja, o fato é, ele se matou e o povo se revoltou contra a imprensa, tanto que o carro do jornal O Globo tá lá tombado. Carlos Lacerda fugiu do país, não é ser morto. O povo viu a imprensa como vilã por causa da imprensa que Getúlio estava tentando se matou. Foi esse mesmo povo, aliás, que saiu às ruas de várias cidades do país em agosto de 54, chorando, gritando, provocando incêndios e quebra-quebra, tudo para deixar claro seu apreço ao presidente morto e, mais uma vez, para assustar a UDN e os antigetulistas. Esses tiveram que fugir ou se recolher, reconhecendo a força do último golpe de Vargas. Um golpe de mestre, ou seja, ele mudou a opinião pública. Com o suicídio dele, a opinião pública passou a ser favorável a Getúlio. Porque é aquela coisa, ele vai ser visto como um mocinho. Poxa, ele se matou. Nossa, como vocês são ruins, cara. Vocês criticaram tanto o cara que o cara não se matou. Vocês não tiveram dó, imprensa. É isso que o povo pensou. Nossa, como essa imprensa é má. Ela critica, o presidente se matou.
aguentou, coitado dele, não aguentou a pressão, ele trouxe tantos benefícios para nós. É isso que passa seu discurso. De fato, o suicídio dele provocou isso. E aí tem algumas perguntas. Como a autora caracteriza o segundo governo Vargas? De acordo com o texto, como é que foi o segundo governo Vargas? Calmo, turbulento, com críticas, sem críticas? De que forma a política do segundo governo Vargas foi influenciada pela Guerra Fria? Aqui no texto está dizendo. O medo ao comunismo atrapalhou ou não atrapalhou? Era medo ao capitalismo ou medo ao comunismo que está no texto? Interprete. O que a autora quis dizer com sucesso, entre aspas, imediato do suicídio para a manutenção da democracia no Brasil? Ou seja, foi um sucesso o Vargas ter se matado? Não foi, porque as pessoas passaram a apoiá-lo novamente. Mas ele estava morto, de que adianta esse apoio? E, de fato, com o suicídio dele, o Café Filho vai assumir, vai ficar até o fim do mandato de 55, e o Juscelino Kubitschek vai assumir 55 a 60 para um governo de 5 anos. Depois, em 60, Jânio Quadros assume com o vice João Goulart, que era o ministro do Getúlio Vargas. E aí o Jânio Quadros renuncia, João Goulart fica até 64, em 64 houve um golpe parlamentar, os militares assumem o poder, ficando até 85, beleza? E aí, de fato, a autora, ela diz que o suicídio foi bom para a democracia do Brasil, porque de fato a democracia não sofreu nada. Morreu o presidente, o vice assumiu, terminou o mandato, novas eleições, outros concorreram, venceu Juscelino e Juscelino assumiu. Não houve uma ruptura da democracia. Então, o que a autora quis dizer com sucesso da democracia, a sucesso imediato do suicídio para a manutenção da democracia? Beleza? Quero que vocês respondam essa questão assim que terminar a live, até 8h50, por gentileza. E aí, tomem uma água, vão ao banheiro, enfim, e voltem para a próxima aula de vocês, 9h10. O governo... Beleza? Aham. Ainda não deu os 10 minutinhos, mas vamos continuar. Pelo menos até o governo Café Filho. Café Filho, vice de Vargas, assumiu a presidência com a promessa de que as eleições presidenciais, marcada para outubro de 55, seriam realizadas democraticamente e nomeou o Ministério de Maioria UDNista, ou seja, da UDN, para meio que apaziguar os ânimos, para eles não continuarem criticando, para tentar trazer uma paz, um equilíbrio. No campo econômico, seu governo promulgou, no início de 55, a Instrução 113 das SIMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, por meio da qual criou facilidades para a entrada de capital estrangeiro no país. Para os defensores do projeto nacionalista, a Instrução 113 da SUMOC era negativa, pois levaria à desnacionalização da economia. Para os seus opositores, era positiva, pois atrairia empresas estrangeiras, incentivando a industrialização no Brasil. Ou seja, quem criticava, não, a indústria nacional vai sofrer, não vai ter como concorrer, os empresários não vão conseguir gerar emprego. E aí quem falava, não, isso é bom porque vão vir fábricas, indústrias de outros países, que eles são mais na frente que a gente, vão gerar emprego, desenvolvimento, vamos ter produtos aqui mais baratos, de melhor qualidade. Mas o que movimentou de fato o governo Café Filho foram as eleições presidenciais marcadas para outubro de 55. O PSD saiu na frente lançando a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, que era conhecido por suas realizações à frente do governo mineiro. Juscelino firmou uma aliança com João Goulart, do PTB, que passou a ser candidato a vice na sua chapa. A UDN, por sua vez, apresentou mais um militar egresso do movimento tenentista e da Revolução de 1930, o general Juarez Távora, adversário ferrenho de getulismo, ou seja, a oposição pensou, não, vamos pegar um militar que lá atrás, na década passada, 3 anos atrás, lutou contra Vargas, fez o possível e impossível, era um antigetulista ferrenho, não gostava de Getúlio Vargas, assim o militar, quem sabe a população vendo, olha o militar ali, antigetulista talvez ganhe. E aí os getulistas lançaram Juscelino Kubitschek, de novo com João Goulart,
que havia sido ministro do Trabalho, tinha negociado com os trabalhadores, Juscelino Kubitschek feito um bom governo em Minas Gerais, e esses dois eram os principais nomes para a disputa da presidência. Claro, o Juscelino vai ganhar as eleições, em 60 novas eleições, João Goulart vem a vice de novo, só que dessa vez a de Jânio Quadros. Beleza? Mas isso a gente vai ver mais lá para frente, depois de semanas de prova. As eleições presidenciais de 55 foram vencidas por Juscelino Kubitschek, presidente, e João Goulart, vice. Juscelino venceu as eleições por uma margem relativamente pequena, 36% dos votos contra 30% dados do segundo colocado, Juarez Távora. Hoje teremos o segundo turno se tivessem essas margens. Inconformados com a derrota nas urnas, a UDN e seus aliados começaram uma campanha para impedir a posse dos eleitos. Diziam que eles não tinham obtido a maioria absoluta, 50% mais um, o que, na época, não era uma exigência constitucional, hoje é. E que eram apoiados pelos comunistas e que as eleições tinham sido fraudadas. Lacerda foi mais longe. Pregava um golpe militar para impedir a posse dos eleitos. A tensão aumentou quando, dias depois, Café Filho teve um ataque cardíaco e foi substituído por Carlos Luiz, presidente da Câmara dos Deputados, que era favorável aos golpistas, ou seja, quem ficou interinamente na presidência da República era favorável a ter um golpe militar para que quem venceu as eleições do JK não assumisse de fato, porque ele defendia essa ideia de que as eleições foram roubadas, eles estão do lado dos comunistas, vamos dar um golpe militar, enfim. E aí todo mundo, pô, será que vai dar golpe? Será que vai dar golpe? Porque ele quer na presidência, ele tem caneta agora. Se for para dar golpe agora, que vai ser a hora, porque JK ainda não assumiu, não está na cadeira, enfim. O exército encontrava-se dividido. O ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, representava os oficiais legalistas e nacionalistas, que queriam seguir a lei e defendiam uma soberania nacional. Eu falava, não, venceu as eleições, acabou, segue o jogo. Enquanto o general Fiuza de Castro representava os antinacionalistas e favoráveis ao golpe para impedir a posse dos eleitos. Nesse ambiente intenso, o general Lott assumiu a defesa da legalidade. Assim, conseguiu evitar o golpe contra a democracia, garantindo a posse de Juscelino e Jango. Em 11 de novembro de 55, Lott ordenou que as tropas do exército ocupassem os principais prédios públicos, estações de rádios e jornais. Carlos Lacerda foi deposto e fugiu com outros golpistas. Carlos Lacerda, coronel Bissarra Mamed, entre outros. E aqui temos uma imagem. Tropas do exército ocupam as ruas do Rio de Janeiro em 11 de novembro de 55, por ordem do Marechal Lott, para evitar o golpe que vinha sendo articulado com a intenção de impedir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, PSD, e do vice João Goulart, PTB. Beleza? Eu vou terminando por aqui. Vou pedir que vocês façam a atividade da página 210, por gentileza. Façam também, se o Murilo fez, beleza, parabéns. Se ele não fez, junto com a Rafaela, faça a atividade da página 205, beleza? Essa eu fiz. Fez? Boa. O que você colocou lá na 205? Eu coloquei. Foi uma época em que os negros sofriam muito com racismo e preconceito. Exatamente, isso mesmo. Sofreu demais com o racismo. Hoje a gente ainda vê racismo, só que naquela época era muito exacerbado. Tanto que uma peça para retratar a verdade sobre os negros, o que eles sofriam, não foi censurada, não pôde ter um ator negro. Teve que ser um ator branco pintado de graxa. Ou seja, a censura disse: não, você não está apto, o negro não está apto para ser um ator. Tem que ser um branco fingindo de negro porque o branco é melhor. Olha a mente dos caras, olha a mente perturbada. Olha o racismo tremendo. É uma coisa assim absurda, é completamente imoral. Como é que puderam fazer isso no Brasil? A liberdade acabou, não existe a liberdade.
o Nelson Rodrigues, o escritor, queria retratar a realidade que ele estava vendo, que de fato era um negro que vencia e sofria com preconceito, e não pôde. A censura foi lá e falou, não pode. Primeiro, senão, mesmo que não houvesse a censura, já seria absurdo essa realidade. Porque se ele fez essa peça, era porque o Brasil era um país bem racista. Ele quis retratar a realidade e era uma realidade triste. O primeiro agravante. O segundo agravante era que foi censurado. O governo não permitiu que um ator negro interpretasse um personagem negro. Teve que usar uma pessoa branca pintada de negra para fazer esse papel. Ou porque o governo considerou que negro não podia ocupar um papel de destaque e que negro era inferior, jogando o caráter, a personalidade, a competência da pessoa pela cor da pele, o que é muito errado, o que é muito imoral, ou porque ele acha, já que você está criticando aqui, então eu vou te ferrar de um jeito que também é muito imoral. Também absurdo, porque estava fazendo uma crítica da sociedade, do que existia na época. E a liberdade, o terceiro agravante, que liberdade zero. Cadê a liberdade? Do escritor, do Nelson Rodrigues, escreveu o que queria, dos atores participarem ou não participarem. Liberdade. Era a realidade da época, muita gente ia assistir, ia se identificar, e seria uma crítica social através da arte. O que, graças a Deus, isso ocorre na arte, na música, nos filmes, quadrinhos, enfim, por todo canto, a gente vê a arte fazendo críticas sociais e a liberdade tem que ser preservada. Claro que você também não pode ofender, usar termo de baixo calão, vilipendiar uma religião alheia, porque você está cometendo crime. Mas você fazer uma crítica do que tem na sociedade, de racismo, de preconceito, de, como é que fala, xenofobia, como a gente vê casos, de violência contra a mulher, de coisas erradas, isso tem que ser preservado. Isso não é nenhum crime, você está retratando o que pessoas sofrem. E na época, essa liberdade não existiu. Beleza? Então, Rafaela e Alan, se estiver vendo essa gravação, se você fez, Alan, Rafaela, se fizeram, beleza. Se não fez, peço que façam da 205. E, por gentileza, da página 210, A, B, C e D, beleza? Porque aí depois assim, beleza? Aham. Ok. Que aí depois o que vai cair na prova seria até o governo, segundo o governo de Getúlio Vargas, que eu enviei, vocês viram, vamos ser as provas, e depois a gente começa, depois que passar as provas, a gente corrige, eu vejo que vocês marcaram na ABCD, e aí a gente vai iniciar o governo Juscelino, plano meta 50 anos em 5, migração para Centro-Sul, governo Jânio Quadros, economia, depois o João Goulart, de fato, depois ele ser vice, o ministro foi vice 2 vezes, aí depois ele assume a presidência do país, até tem bastante coisa para a gente estudar no Brasil, até os militares assumirem o poder lá em 64. E a gente vai ainda até em dezembro, beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não. Agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, se precisar de ajuda, é só me chamar. Estou e sempre estarei à disposição. Agora a gente volta a se ver quarta-feira com geografia. Ok. Aham. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até logo mais. Tchau, professor. Até, professor. Tchau.